Bem-vindos então a mais uma aula, estamos de volta e agora a gente vai falar de bactérias e arqueias. Então a gente vai ver as diferenças e semelhanças entre esses dois grupos de organismos. Então, em primeiro lugar, a gente começa com essa imagem aqui, que eu já mostrei em aulas anteriores, dos três domínios da vida, compostos de bactéria, arqueia e eucária, sendo que as arqueias são um domínio distinto da vida quando comparamos com bactérias e eucariontes. Então, embora muito semelhantes morfologicamente, as bactérias são diferentes das arqueias molecularmente. E é nessa aula aqui a gente vai ver quais são essas diferenças. Então, quando a gente compara as bactérias e as arqueias, o que a gente pode dizer sobre esses dois grupos de organismos? Em primeiro lugar, que bactérias e arqueias, quando colocados no grupo Reino Monera, eles formam o grupo de organismos mais abundantes no planeta. Então a maior parte da vida que a gente vê é arqueia e bactéria. E o restinho, um resto bem pequeno, é eucária. Outra característica que os dois têm é que eles são todos procariontes, então bactérias e arqueias não possuem envelope nuclear e eucária possui. E bactérias e arqueias são todos unicelulares, ao contrário de eucariontes que podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Então vamos ver nessa tabela aqui quais são as características que arqueia e bactéria possuem que não são compartilhados por eucariontes. Então, em primeiro lugar, o que arqueias e eucárias têm que os tornam tão semelhantes ao ponto de a gente poder dizer que arqueias são mais próximos evolutivamente de eucária do que de bactéria? Em primeiro lugar, arqueias e eucárias não possuem parede celular feita de peptídeo glicano. Outra coisa que arqueias e eucárias possuem em comum é que eles possuem RNAs polimerases de vários tipos, enquanto que bactérias possuem RNA polimerase de apenas um tipo. Também o aminoácido iniciador da síntese proteica em arqueias e eucárias é a metionina, enquanto que nas bactérias é a formilmetionina. Com relação aos genes de arqueias e eucárias, os genes desses dois organismos possuem sequências intrônicas, enquanto que em bactérias, a ocorrência de introns em genes é muito rara. A propósito, arqueias possuem introns em seus genes em apenas alguns genes, enquanto que eucárias possuem esses introns em muitos dos genes. Outra característica é que arqueias e eucárias não têm um crescimento inibido por antibióticos como a streptomicina e o cloranfenicol, enquanto que bactérias possuem um crescimento geralmente inibido por esses dois tipos de antibióticos. E é claro, os DNAs de arqueias e eucárias possuem associação com proteínas histônicas, sendo que arqueias possuem histonas em algumas espécies e eucárias possuem proteínas histônicas que estabilizam o DNA em todas as espécies. Se a gente olhar para a bactéria, a ocorrência de histonas associadas com o DNA é ausente em todo o grupo. Então a gente percebe a partir daqui a quantidade de características que arqueias e eucárias compartilham. Se a gente olhar agora para as características que arqueias compartilham com bactérias, a gente vai ver que apenas arqueias e bactérias não possuem envelope nuclear, também chamado de carioteca, não possuem organelas membranosas, ou seja, não possuem membranas que delimitam seus conteúdos citoplasmáticos. Ambos os grupos de organismos possuem cromossomo circular, também chamado de plasmídio, e essas são as características que arqueias e bactérias compartilham. E aí, só para dado de comparação, comparando bactérias com eucárias, a gente vai perceber que bactérias e eucárias possuem nos seus lipídios de membrana lipídios compostos por hidrocarbonetos não ramificados, enquanto que as arqueias eles podem possuir hidrocarbonetos tanto não ramificados quanto ramificados. No caso, apenas alguns desses hidrocarbonetos que compõem os lipídios, a cadeia de ácidos graxos dos lipídios, são ramificados. E é claro, as arqueias, como são um grupo de organismos que também podem ser extremófilos, algumas das espécies de arqueias possuem crescimento em temperaturas que superam os 100 graus Celsius, enquanto que bactérias e eucárias, todos os grupos de organismos, geralmente morrem em temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então essas são as características que bactérias, arqueias e eucárias possuem, que a gente pode utilizar para compará-los e também diferenciá-los. Se você perceber, existe uma grande quantidade de características que arqueias e eucárias compartilham que nos permite dizer que arqueias e eucárias são mais próximos evolutivamente entre si do que arqueias são de bactérias. Por isso, colocar bactérias e arqueias no mesmo grupo e chamá-los de monera é a construção de um grupo polifilético. Se a gente fizer isso, a gente está só comparando o dado morfológico, ou seja, apenas a aparência desses organismos. Então, são organismos
que à vista são muito semelhantes, mas que molecularmente não possuem tantas semelhanças assim. Logo, arqueias não são um tipo de bactérias, mas um tipo diferente de organismo, um tipo diferente de domínio da vida.